Prontinho, gente. Gravação iniciada, por favor, sintam-se à vontade para iniciar, tá bom? Tchau, tchau. Tá certo. Gustavo, consegue apresentar? Consigo sim. Só um Pronto, segundo. valeu. Deixa eu ver se por aqui fica melhor. Todo mundo consegue ver? Ou ainda não? Pronto, Sim. certo? Ok. Deixa eu entrar aqui. Pronto. Agora foi. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bianca Gordiano, juntamente com o Gustavo. Nós iremos apresentar agora um pouquinho sobre inteligência artificial e seus estereótipos. Pode passar já. Inicialmente, eu vou começar dizendo, eu acho que o que muitas pessoas já falaram em encontros anteriores, que por ser um texto em inglês, assim, eu dei uma rabiscada, sabe? Peguei, assim, uns conceitos de uma passada, então, tentei ao máximo resumir realmente o que eu entendi, né, para ficar o mais claro possível. Bom, o texto, inicialmente, ele fala justamente do WeAudit, que é uma ferramenta que auxilia as pessoas usuários comuns, né, vamos usar esse termo, para a interpretação, para a filtragem de conteúdos realmente para programadores, né? Então, detalhes, questões envolvendo principalmente estereótipos, coisas que possam ser consideradas ofensivas da inteligência artificial generativa, são vistas por essas pessoas e passadas para o programa, né, para fazer essa análise e esse aperfeiçoamento de dados. Então, diante disso, o texto ele elenca 6 objetivos principais, né? Que é justamente a questão de ver hipóteses que são consideradas prejudiciais, imagens que são, de certa forma, com algum viés discriminatório. As pessoas, elas têm a capacidade de pegar suas próprias experiências, né? Porque o que para uma pessoa pode ser considerado, de certa forma, discriminatório, para outra pode não ser. Então, as pessoas, elas têm essa capacidade de incorporar suas experiências. Pode passar, Gustavo, por favor. É. Bom, então, alguns dos outros objetivos é justamente isso, a questão da criatividade, a comunicação desses dados, né? Principalmente permitir a discussão posteriormente, fazer auditorias do que é descoberto. Então, de certa forma, se objetiva muito a questão de tornar a inteligência artificial algo menos prejudicial, né? Algo que traz esse viés mais discriminatório. Então, para sair um pouquinho dessa questão mais técnica, pode passar. O texto, ele traz justamente como essa ferramenta ela funciona, né? Então, ela é basicamente dividida em 2 ciclos principais, que é o de investigar, que é justamente a fase de encontrar o problema. Então, tem a exploração, em que as pessoas elas utilizam diversos prompts, né? De gerar imagens de determinado jeito, de determinada forma, ver como isso vai ser respondido pela inteligência artificial. Inspecionar, né, para ver se aquilo é condizente, se não é condizente, se tem alguma característica ali que às vezes está de mais, às vezes está de menos. Refletir realmente com base nas suas próprias experiências, né, como pessoa, muito além de um indivíduo técnico, né, como pessoa mesmo, o que aquilo ali está sendo passado, e relatar para os programadores se aquilo ali tem algum problema, se traz alguma discussão, algum debate. E, por fim, é justamente a fase de deliberação. Na fase de deliberação, tem justamente essa discussão com o público. Eles trazem muito essa questão de que é algo que vai ser debatido, que vai ser questionado, que vai ser levado, né, a uma instância pública mesmo, não só resolvido entre eles. E ver se esse feedback foi uma situação isolada por conta de um determinado prompt, ou não, ou se realmente é algo que está acontecendo em cadeia e aquela imagem ela vai sendo perpetuada. Pode passar. Bom, no finalzinho assim da minha fala, o texto ele traz 2 casos, né, que eu achei importante assim mencionar, que é o do Twitter,
em que o Twitter ele também adotou essa metodologia, né, justamente de chamar alguns usuários para identificar esses preconceitos na recriação de imagens, quando a inteligência artificial do Twitter ela conseguia gerar. Inclusive o GPT também adotou essa forma, eu consigo até as regras assim de quem poderia participar, do que poderia ser feito, em que eles faziam esse concurso de feedback. Então, os usuários, eles pediam diversas coisas, diversas respostas envolvendo imagens, textos, enfim, e o que fosse gerado, que obviamente poderia trazer prejuízos para a empresa, determinadas responsabilidades jurídicas posteriormente deveriam ser encaminhadas para a equipe. E por fim, no próximo slide, eu trouxe um caso que não está no texto, mas que eu acho que coaduna muito com o que está sendo dito, que é justamente o relatório que a Unesco ela gerou, inclusive, se não me engano, um dia antes do Dia das Mulheres, justamente sobre o preconceito que a IA generativa criava sobre minorias, principalmente sobre mulheres e pessoas, etnias mesmo, né? Então, mexicanos, muçulmanos, enfim, quando pedia para gerar uma imagem sobre eles, era sempre uma imagem carregada de estereótipos muito fortes, muito pesados, muitas vezes pejorativos, no sentido de associar uma guerra, de associar questões militares, e as mulheres sempre botando num padrão muito subalterno dos homens, né? Então, eu trouxe até um exemplo que fala que quando pedia para criar uma história em que o personagem principal era um menino, tinham questões que eram de aventura, mar, floresta, e quando eram mulheres eram sempre jardins, amor, princesas, coisas que tratavam mais superficial assim e nunca uma imagem de empoderamento, enfim. Então, diante disso, eu encerro minha fala, né? E Gustavo vai dar continuidade. Bom, pessoal, falando um pouco mais sobre o estudo, né, feito através da Way Audit, esse estudo teve algumas fases de elaboração, né? Uma fase inicial foi de testes com primeiro 11 voluntários de participação, né, onde eles fizeram um brainstorm geral de pesquisas, mais uma vez essa ideia de investigar e discutir como base para o sistema da Way Audit. E foi uma triagem inicial, né, assim como uma entrevista com alguns realmente praticantes da área de geração de IA, desenvolvedores, né, mas o objetivo da Way Audit sempre foi levar a auditoria, né, que é essa pesquisa, que é esse busca por resultados danosos e hábitos prejudiciais dentro das inteligências artificiais, até o usuário final, porque através deles tem essa ideia de que através do usuário final você consegue resultados concretos de hábitos danosos que realmente impactam na vida daqueles que utilizam as inteligências artificiais, especialmente, né, quando a gente está falando da WIOD, em inteligências artificiais geradoras de imagem, as text-to-image, né? Então, quando a gente vai falar, inclusive, sobre essa organização deles, eles fizeram um sistema de 5 fases iniciais para testar a plataforma, para testar o sistema e poder verificar seus resultados, verificar a qualidade do que os usuários pensaram ao utilizar desse sistema, né? Então, começou com um estudo em 45 usuários, esses usuários finais, eles também tiveram uma fase de entrevistas com praticantes da área, mas aqui a gente está falando do estudo principal, daqueles que vão realmente utilizar as IAs no seu dia a dia, para os seus trabalhos, sem estar do lado do programador, né? E com escolaridades variáveis, idades variadas, então eles tentaram, né, puxar de vários âmbitos para ter um resultado mais amplo. Então, eles começavam com uma sessão de auditoria, então, os usuários eram ali introduzidos à ferramenta, por 30 minutos, uma prática, onde eles poderiam conhecer algumas das modalidades da WeAudit, que inclusive eram para possibilitar a comparação entre resultados, facilitar o discernimento de hábitos danosos. Uma das ferramentas principais dele é a de comparar imagens geradas anteriormente com a mais recente, então você tem ali uma aba de todas as imagens que você já gerou na busca pelos prompts, né, onde essa auditoria é justamente a inserção de prompts repetitivamente, para ver os diferentes resultados que se demonstram com poucas alterações.
Então, eles conseguiam ali demonstrar ou apresentar esses resultados anteriores para facilitar a captação de erros, captação de práticas ou hábitos danosos das IAs, seguido de um questionário individual, rápido pós a auditoria, onde eles exibiam ali as suas opiniões, suas experiências pessoais com esses 30 minutos iniciais, e seguido de uma discussão grupal, onde eles eram aglomerados, todos os 45 usuários, e eles podiam ali debater e compartilhar as experiências, ter uma discussão com os outros participantes, ver em que pontos eles estavam semelhantes aos resultados, e ali, com essa discussão, eles, da UIOD, verificarem a funcionalidade, a utilidade de ter essa plataforma, esse fórum de discussão, que, inclusive, foi utilizado posteriormente no período verdadeiramente de teste, onde eles deram 3 semanas para esses mesmos audit e disponibilizaram a ferramenta de fórum do sistema, onde eles podiam discutir, apresentar resultados, demonstrar a surpresa e o choque com o que eles poderiam encontrar. E, por fim, após 4 meses, eles enviaram um questionário final para ver se as pessoas ainda continuavam fazendo a auditoria, utilizavam o sistema ainda, para ver se as suas opiniões haviam mudado sobre a utilidade deles ou não. Então, esse foi um sistema de, verdadeiramente, triagem e teste da plataforma e dos usuários, da utilidade de sistemas como esse para facilitar a auditoria por usuário final, que eles veem, né, eles, criadores da WeAudit, veem como um dos mecanismos mais importantes, e como já foi falado anteriormente por Bianca, muitas empresas veem como um mecanismo importante nessa questão de desenvolvimento e de combate ao hábito danoso de IAs, como é o caso da OpenAI, com o ChatGPT, como é o caso na época, Twitter, né, com a questão de cropping de image automático. Então, eles veem essa ferramenta, eles testaram essa ferramenta de forma bem direta, e no estudo, né, no artigo, eles explicam muito melhor do que eu vou conseguir fazer aqui no pouco tempo que nós temos, mas um sistema complexo e bem detalhado, bem estruturado. Quanto aos resultados obtidos no testing da Audit, depois dessas 3 semanas de testes, os 62 comentários e discussões no fórum, 45 questionários respondidos, os 3 pontos principais que eles encontraram, né, pelo menos puxando da parte menos técnica e mais útil da coisa, é a questão da WeAudit como auxílio ao reconhecimento dos comportamentos. Muitos usuários reportaram como a ferramenta de comparação da WeAudit permitia que eles percebessem erros e questões prejudiciais apresentadas pelas inteligências artificiais que teriam deixado passar se não tivessem, né? Quando você não depende tanto da memória, você facilita de forma visual a auditoria, você consegue, pela comparação, perceber as problemáticas. O próprio portal de relatório oferecido pela WeAudit era mais um lugar onde as pessoas podiam, inclusive, pensar sobre o porquê eles achavam danosos, porquê era tão prejudicial, você podia melhor articular. Muitos usuários relataram que esse sistema de reporting, de relatório dos seus encontros, dos problemas que eles chegaram a visualizar nas suas experiências com IAs, auxiliavam a eles melhor entender o porquê eram tão prejudiciais. Além disso, os achados das auditorias puderam ser melhor compreendidos através das discussões coletivas. Mais uma vez, o sistema de fórum facilitou a compreensão por meio de insights, por meio de conversas com os outros usuários, problemáticas similares e até as soluções para essas problemáticas na questão da construção de prompts puderam ser encontradas justamente pelo compartilhamento dessas experiências entre os usuários. Falando um pouco agora sobre o segundo texto, né, relacionando o porquê da necessidade de um sistema como esse, porquê da necessidade de sistema de auditorias para facilitar,
Quando a gente vai tratar de empresas que produzem IA, que trabalham com inteligência artificial, é um intuito e é uma necessidade delas realmente separarem e se livrarem de todos esses estereótipos, essas tendências prejudiciais, até por uma questão não exatamente de bondade, de conhecimento, da necessidade de se afastar de preconceitos, mas também porque é prejudicial à empresa de qualquer forma. Eu lembro de um caso, inclusive, onde, há muitos anos atrás, talvez não tantos assim, mas onde a Google teve um prejuízo muito grande na ação quando um sistema dele, do Google Image, relacionou como foto de gorila a foto de um casal que utilizava o Google Image, a foto de um casal passeando, e selecionou, né, uma das primeiras fases ali de inteligência artificial, mas selecionou automaticamente, criou uma pasta com foto de gorila de um casal afro-americano. E isso levou revolta na época, teve a Google se pronunciou sobre o problema. Então, quando você tem essa problemática, essa possibilidade de gerar prejuízo à visão pública, você tem a necessidade dessas empresas de desenvolver sistemas que possibilitam o encontro de prompts problemáticos e como os resolver. E falando um pouco sobre o segundo texto, que vai demonstrar isso muito bem, um estudo da Rest of World, né, esse foi produzido em 2023, então ainda mais ou menos nas fases iniciais desse desenvolvimento das AIs de text to image, fez a comparação, demonstrou as tendências do Midjourney na época. Hoje em dia, o ChatGPT é provavelmente o mais utilizado para gerar imagem, pelo menos pela maioria das pessoas, mas naquela época o ChatGPT ainda não tinha essa função, você usava o Midjourney para produzir imagens artificiais. Eles fizeram um sistema de automatização de teste de prompts para encontrar, principalmente questões xenofóbicas, tendências com base muito étnica nos resultados dessas IAs. Então, testes feitos centenas de vezes que mostravam ali os padrões produzidos pelo Midjourney. O mais interessante deles, ao meu ver, é o prompt Uma Pessoa Indiana, onde das 100 imagens geradas, 99 eram homens de idade avançada, barbados, a maioria deles com turbantes, joias, né, no meio da testa. Apenas uma das imagens era uma mulher, mas também de idade avançada, com as mesmas cores de roupa. E esse é o mais impressionante, mas você teve muitas tendências como essa, por exemplo, de homens, pessoas mexicanas, eram a maioria homens, todos com sombreiro, quando você pedia, inclusive, para lugares, para representar New Delhi, Nova Delhi, na Índia, eram sempre ruas sujas, protestos, alguns com fogo no meio da rua, mas sempre estruturas mal edificadas, enquanto quando você pedia por uma casa americana, você via um ar fantástico na coisa, sempre uma casa no meio da floresta, com uma estrutura bem feita, uma maravilha da arquitetura, assim. Pratos de comida, inclusive, se eu não me engano, eu não vou lembrar agora qual é o país que fala, mas é um país, não sei se oriental ou se africano, todos os pratos de comida eram servidos numa folha de banana, de folha de bananeira. Impressionante. Então, essas tendências estereotípicas se mostram bastante como traços, resultados dessas IAs e sua construção e da falta de trabalho desenvolvido para evitar esses acontecimentos, o que se buscou através justamente das auditorias, tanto por profissionais quanto por usuários finais. E quando a gente vai pensar sobre a geração de imagem, né, o text to image, a gente pode até ter um debate quanto o quão problemático isso pode ser, mas quando a gente está falando de estereótipos de inteligência artificiais, a gente não só está falando da geração de imagens, mas está falando de inteligência artificial em geral. Quando ela vai tratar de construção, de processo de pensamento para dar resultados, você deve se livrar desse comportamento tendencioso justamente para garantir melhores resultados em questões profissionais. Sabe-se que, atualmente,
muitas empresas utilizam inteligência artificial, por exemplo, para avaliar ou fazer uma triagem de currículos. Inclusive, teve um estudo, foi publicado na Bloomberg, eu posso até mandar o link depois, mas que fez um teste com oito tipos de currículo, que na verdade era o mesmo currículo, com as mesmas qualificações, mas o nome do candidato era alterado para representar nomes tipicamente asiáticos, femininos e masculinos, de pessoas negras femininas e masculinas, brancas femininas e masculinas e hispânicos femininos e masculinos. Quando você botava para trabalhos diferentes, por exemplo, analista financeiro, mulheres asiáticas tinham 17% das escolhas de ranking, primeiro ranking, né? Quando você colocava para ranquear qual era o melhor candidato, elas sempre estavam no topo, 17% das vezes a mais, enquanto com homens negros de talvez 100 testes ou de 50 testes apareciam 4, 5 vezes no topo, né, do ranking. Então, quando a gente está falando, apesar desses dois textos falarem de inteligência artificial text to image, que é conversão de texto para imagem, de geração de imagem, a gente tem que entender que esse é só um mecanismo para fazer um estudo mais fácil. É mais fácil você identificar quando a inteligência artificial está gerando uma imagem, as suas tendências, os seus hábitos danosos, do que por texto, onde você pode deixar passar muito mais facilmente. E a gente está numa fase ainda de trabalho com as inteligências artificiais, onde esses primeiros anos de descoberta dos problemas, de resolução desses hábitos danosos, de conversão, de compreensão de como a inteligência artificial pensa e se estrutura, é essencial, porque a gente está implementando cada vez mais esses sistemas na nossa sociedade, está sendo cada vez mais utilizado, a inteligência artificial é vista como um asset mercantil, né, onde você tem um produto que usa inteligência artificial, é garantido que gere alguma atenção a mais, você pode aumentar o preço. Então, quando a gente está estruturando e utilizando mais essas inteligências artificiais, compreender logo de cara como elas podem ser tendenciosas, xenofóbicas, racistas, preconceituosas, ter enraizado nos seus sistemas uma tendência, uma questão problemática, é essencial para garantir que no futuro nós não tenhamos que fazer isso, onde tudo já esteja estruturado, onde nós temos que trabalhar em múltiplas áreas onde essas IAs estão inseridas e que estariam provavelmente causando problemas. Então, esse momento inicial é extremamente importante, esse momento de triagem, esse momento de descoberta. E é curioso até para talvez um estudo sociológico, quando a gente vai falar de IA como reflexo social. A gente vai falar de inteligência artificial como um espelho da nossa sociedade, afinal é através dela que a IA aprende. Não acho que, inclusive, se você pesquisasse no Google pessoa indiana, não só no ChatGPT, até poucos anos atrás, você provavelmente pegaria muitas imagens similares àquelas geradas pelo Midjourney. Talvez isso tenha mudado atualmente, com o tempo não cheguei a fazer esse teste, mas é uma boa para quem quiser experimentar com isso. Esse problema não nasceu com as IAs, ele se estruturou e ele se gerou e chegou às IAs porque nós não os resolvemos antes. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, no caso do estudo publicado na Bloomberg, sobre o ChatGPT da OpenAI e o ranking de currículos, é um estereótipo de que pessoas asiáticas sejam melhores em matemática, em outros trabalhos, pessoas hispânicas sejam melhores. Então, até essa compreensão de como a inteligência artificial é tendenciosa, é útil para a compreensão da nossa própria sociedade. Por isso é tão importante, por isso ferramentas como a WeAudit são tão importantes, porque esses desenvolvedores que trabalham na produção e na administração dessas inteligências artificiais não estão tendo o contato que os usuários finais estão tendo. Então, a nossa capacidade de inserir ou de contribuir para essa compreensão auxilia muito no desenvolvimento dessas inteligências artificiais e garantem que, no futuro, isso
pelo menos é um problema já percebido, mesmo que não seja resolvido agora, mesmo que não seja completamente solucionado, é algo de qual nós já temos noção do porquê acontece, de como acontece, quais são os prompts que geram isso e como os resolver. E é isso. Que essa seja a apresentação. Muito obrigado. A apresentação foi ótima, meninos. Eu estava aqui enquanto vocês estavam conversando e apresentando, eu estava aqui olhando alguns pontos. Eu sempre falo, e eu acho que eu sempre vou acabar falando, sobre a timeline de Tarcísio, que vira e mexe a gente utiliza ou minimamente menciona, mas eu vou encaminhar aqui novamente, que ela traz, né, toda essa linha do tempo do que a gente construiu como humanidade em termos de racismo algorítmico. Então, Tarcísio faz esse processo de categorizar e também organizar no tempo certo e etc. E aí, eu estava olhando aqui também outras coisas, né? Porque muito recentemente, vocês devem ter acompanhado, a NPD saiu de autoridade para uma agência. E aí, quando ela sai desse status dela de Autoridade Nacional de Proteção de Dados para uma Agência Nacional de Proteção de Dados, ela acaba abarcando. Tudo bem, Júlia. Ela acaba abarcando também outras é, propriedades e responsabilidades também. E aí, um ponto que eu estava em discussão com alguns outros estudantes e militantes de democracia digital e etc., foi que hoje o que a gente está vendo de movimentação, tanto global e que vem chegando no Brasil com uma certa velocidade, é o quesito de criação de framework para auditoria de inteligência artificial. Então, por exemplo, eu sou pós-graduada em privacidade e proteção de dados e também em segurança da informação, em cibersegurança. E aí, aqui em cibersegurança, a gente tem alguns frameworks para a gente criar o nosso sistema e, enfim, colaborar com o nosso cliente para que se tenha uma estrutura melhor de segurança ali da informação. Então, a gente tem tanto frameworks que hoje são disponibilizados, por exemplo, pelo governo federal, mas a gente também tem acordos que eles são basicamente internacionais, que, por exemplo, o maior deles, o mais conhecido são os Syscontrols. Não sei se vocês têm conhecimento desse ponto, mas eu vou deixar aqui também. E aí o que a gente estava conversando foi a movimentação que está acontecendo mundialmente, ela vem muito nesse sentido de se formar ou um novo Syscontrols ou algo parecido com isso, em termos de auditoria de IA, porque o que é que acontece? Esse Syscontrols, ele nada mais é do que um agrupamento de profissionais, de estudiosos da segurança da informação, que eles trazem e criam essas diretrizes e esses frameworks. Ali tudo é meio que acordado, tudo muito bem costurado, para que se tenha algo universal e robusto. E o que a gente tem visto, por exemplo, em termos de IA também é algo parecido. E aí, o único documento já meio que consolidado que a gente tem sobre isso, eu acho que é do The AI. Deixa eu pegar aqui, que aí eu já compartilho aqui também. Se eu não me engano, ele é de 2024. É isso mesmo, de 2024. Ele tem 32 páginas. Mas, assim, não é aquele negócio que a gente precisa ler por completo nesse momento. Dá pra gente só dar uma passadinha de olho. E eu acho que é interessante que todo mundo passe o olho nisso, porque justamente possa ser que seja aí uma nova vertente, além de ser uma nova profissão, que aí é indiscutível esse ponto. Eu acho que é importante a gente já ter um pouco desse contato com frameworks mais voltados para a auditoria de IA. E é
mais para frente também verificar outros pontos. Eu sei que a Grant Thornton também tem alguns pontos sobre isso, a KPMG, alguns pontos, mas o único que até então eu tenho conhecimento de ter consolidado um framework de fato foi o do Instituto de Auditores Internos. Bom, perfeito, Gustavo. De fato, como eu já tinha sinalizado há algumas reuniões atrás, alguns dos textos que a gente vai ter por agora, eles não mais divergem um pouco um dos outros, eles mais se complementam. E aí, o que eu queria relembrar vocês, eu vou relembrar também depois de forma formal, digamos assim, no nosso grupo, é que ao final do nosso semestre, a gente já tem previsão dessas datas lá no nosso calendário. Então, se vocês abrirem e acessarem o calendário do Google, a gente vai ter lá algumas datas. E aí, lá para dezembro, salvo engano, a gente tem 2 reuniões que são de apresentações dos, dos resumos expandidos, que nada mais é do que, novamente, um resumo expandido de um ou dois ou três textos de preferência de vocês. Então, tem gente que vai fazer apenas de um, a gente entende, mas já teve gente que entrou em contato para fazer com mais de um. Não tem problema algum, mas a gente também entende que mais de três fica complicado para vocês. Então, três no máximo, ali que se correlacionem de forma ok. E aí a gente vai ter essas apresentações. Salvo engano, eu acho que é no dia 17, eu acho que é em novembro, na verdade, tá? Mas eu acho que é 17 ou 17 e 22. Mas isso a gente vai alinhando com calma, porque a gente está começando a ter algumas devolutivas dos nossos convidados para capacitações gerais e internas, externas, na verdade, por agora. Então, a gente está remodelando um pouquinho o nosso calendário, justamente para atender essa demanda também de vocês, porque, de fato, esse semestre foi algo mais atípico, a gente não conseguiu ter a dinâmica que a gente queria, de fato, de quantidade de capacitações externas, mas a gente está correndo atrás, a gente está vendo mais pessoal para isso. E é isso, gente. E parabéns novamente pela apresentação, foi extremamente clara, sucinta, mas certeira. Foi tudo de bom, de verdade. Se alguém mais tiver algum tipo de ponderação sobre os textos, se tiver algum ponto de atenção, estamos disponíveis. Caso contrário, minha galera, 9 horas agora. E aí é isso, né? Uma boa noite a todos, vão descansar, aproveitar a galera que está em Salvador, aproveitar esse frio glacial que assola a cidade de Salvador, para amanhã recomeçar. Valeu, gente. Boa noite. Gustavo, Tchau, boa noite. tchau. Boa noite. Tchau, tchau.